Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais uma transmissão do nosso culto online. Nós somos da Igreja de Deus em Cristo, Cogic Vida de Itapira. Fique conosco, Deus tem uma palavra de paz e de vida para você. Vamos ler a Bíblia em Abacuque, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus da nossa força, o Senhor é o Deus que fala conosco, e nesse momento nós te pedimos, ó Pai, nos instrui, nos ensina a andar sobre as circunstâncias, fala aquilo que nós precisamos ouvir, fala aquilo que nós precisamos aprender. Estamos aqui, ó Pai, para te engrandecer, para te adorar, e estamos aqui também para ouvir a sua voz e ouvir as suas instruções. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Que essa canção chegue até você e que você possa dizer em alta voz: Ele pode, Ele faz, e Ele é o Senhor dos Senhores. Nós vamos cantar todos juntos. Ele pode, amém? Ele pode. Ele pode. Deus pode restaurar o que perdido está. É só você crer. É só você crer. Suas promessas confiar. Não desista de Deus. Ele não desistiu de ti. Deus pode. Deus pode. Deus pode restaurar o que perdido está. É só você crer, suas promessas confiar. Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Deus pode. Deus pode. Aleluia. Cante. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Cante. Ele pode. 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 Ele faz. 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 Ele é. 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 He's able. He's
able. He's able. He's able. He's able. He's able. He's able. He's able. Ele pode. 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 Não desista de Deus. Ele não desistiu de ti. Não desista de Deus. Ele não desistiu de ti. Não desista de Deus. Não desista de Deus. Não desista dos seus Ele sonhos. não desistiu de ti. Cante, não desista. Não desista de Deus. Ele não desistiu de ti. Grite bem forte aí na sua casa. Deus pode. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a situação que você está vivendo hoje. Então grite bem alto. Ele pode. Ele pode. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele pode. Aplauda o Senhor. Nós vamos cantar uma canção que ela diz que só no Senhor nós encontramos a paz necessária. Que eu e você possamos estar ligados no trono e entender o quanto nós necessitamos amar o nosso próximo e levar a paz do Senhor a todos. Amém? Adore o Senhor conosco. Somente em Ti, Senhor. Aleluia. Deus, só em Ti encontro graça e paz. Deus, por favor, ouça o meu clamor. Estou a esperar por Ti. Eu quero estar em Ti. Não importa o que eu passar, vou estar em Ti. Por Tua glória, eu farei o que for, só pra ver o Teu reino como és, por Tua glória, eu farei o que for, só pra ver o Teu reino como és. Deus, só em Ti encontro graça e paz. Encontro graça e paz. Deus, por favor, ouça o meu clamor. Estou a esperar. Estou a esperar por Ti. Eu quero estar em Ti. Não importa o que eu passar, vou estar em Ti. Por Tua glória, eu farei o que for, só pra ver o Teu reino como és, por Tua glória, eu farei o que for, só pra ver o Teu reino como és. Eu quero estar em Ti, Senhor. Eu quero estar em Ti, Senhor. Eu quero estar em Ti, Senhor. Eu quero
só pra ver o teu reino como és. Que nós possamos estar nele. Amém? A graça e a paz de Cristo a todos. Nós lemos um texto no início que está no livro de Abacuque, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 17. E esse texto, resumindo para a gente, ele diz assim, ó: ainda que tudo que eu plante não dê fruto, ainda que todas as minhas ovelhas sejam arrebatadas e eu não tenha o que comer, eu ainda me alegrarei, pois o Senhor é o Deus da minha força. Então o texto está dizendo para a gente que mesmo que toda forma de mantimento natural, mesmo que tudo aquilo que venha nos alimentar cesse, nós ainda vamos confiar em Deus, pois Ele é o Deus da nossa força. E o texto também diz que nós seremos como a corça ou como o cervo. Qual que é a característica desse animal que a Bíblia menciona aqui pra gente? Esse é um animal que ele é rápido e ele corre e sobe até os lugares mais altos para escapar dos seus predadores. Então o que a Bíblia está querendo nos ensinar é que nós somos um povo que somos chamados para viver acima das circunstâncias, acima de tudo aquilo que nos aflige, acima de tudo aquilo que nos assola. Então a gente precisa entender que, independente das circunstâncias, independente do que estamos passando, nós podemos ser um povo que vai passar por cima. Não significa que não existe a circunstância, não significa que nós vamos fechar os olhos e dizer que não está acontecendo nada, mas ao contrário, nós vamos entender cada vez mais o que está acontecendo para que possamos andar acima disso. Vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então todos nós em algum momento vamos nos abater, todos nós em algum momento vamos ter dias bons ou vamos ter dias maus. E é importante a gente saber, o texto diz pra gente, se atente às coisas que ninguém vê, porque essas coisas são eternas. Mas tome cuidado com aquilo que todo mundo vê, pois essas coisas trazem medo, mas porém elas são passageiras. Então, mais uma vez, a Bíblia está nos ensinando. A fé não é para que a gente não veja as coisas. A fé é para que a gente veja as coisas de uma forma diferente. Então, quanto mais a gente entende que aquilo que a gente está vendo, que aquilo que a gente está assistindo é temporário, mais a gente entende que aquilo vai passar, é só por um momento. E quando a gente começa a olhar para o que ninguém está vendo, é que a gente vai ter esperança, é que a gente vai entender cada vez mais como a gente pode passar por aquilo. Então essa fé é a fé que a gente tem que praticar. Essa fé é a fé que é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que a gente espera. Porém é necessário a gente entender que a fé não é uma confiança naquilo que eu quero. A fé não é uma confiança naquilo que eu desejo. A fé é a confiança naquilo que Deus quer. A fé é a confiança naquilo que Deus disse. Então, pode estar acontecendo tudo o que eu não queria, mas eu preciso entender que o que Deus quer vai se cumprir, que o que Deus quer vai acontecer. Então, a nossa fé não pode ser baseada simplesmente no que a gente deseja. A nossa fé não pode ser baseada simplesmente naquilo que a gente vê ou simplesmente naquilo que está acontecendo com a gente. Porque imagine só se a gente acorda num dia mau. Que jeito será a nossa fé? Se a nossa fé é naquilo que eu sou capaz de fazer.
Se a nossa fé é naquilo que a gente é capaz de fazer, e se a gente acordar muito triste? E se a gente acordar desanimado? E se a gente acordar não querendo fazer nada? Que tipo de fé é essa? Mas a fé que temos é em Deus, e Deus não muda. A fé que temos é em Deus, e o nosso Deus está sempre alerta, o nosso Deus está sempre nos ouvindo. Então não é a nossa capacidade, mas é a capacidade que temos de viver sobre qualquer circunstância, confiando num Deus que deu a sua palavra, na qual nós acreditamos e vivemos por fé e não pela vista. Então, andar sobre as coisas, andar sobre as circunstâncias, é algo que a nossa fé vai nos ensinar a viver. Vamos ler mais um texto que está em Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. O texto que a gente acaba de ler é um texto muito conhecido, onde Jesus anda sobre as águas, onde os discípulos estão ali diante de uma tempestade, e também Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Ele começa a andar acima das circunstâncias, ele começa a andar acima de toda aquela adversidade. Então ele olhou além da tempestade, ele olhou além da noite, ele olhou além das ondas, ele olhou além de tudo aquilo que o assustava e começou a andar. Porém, em determinado momento, ele começou a duvidar e começou a olhar para as situações e começou a olhar para tudo aquilo que estava ali, e ele começou a afundar. E o Senhor Jesus estendeu a mão para ele e perguntou: por que duvidas? É importante a gente entender que para podermos viver andando acima das circunstâncias, a gente não pode duvidar. Agora, será que a gente não tem dúvidas? Será que a gente já não se perguntou e fez várias perguntas, mas como eu vou passar por isso? E é importante a gente entender, não tem problema a gente ter dúvidas. O problema é duvidar. Posso te dar um exemplo? Imagine o seguinte: você tem dúvidas, muitas vezes, de como você vai passar por alguma situação. Você tem dúvidas, muitas vezes, de como será que Deus vai me ajudar a entender isso e passar por aquilo. E esse tipo de dúvida não é o problema, porque você está simplesmente tendo dúvidas de como isso vai acontecer. Mas o problema é quando a gente duvida que Deus pode fazer. Quando a gente duvida que aquilo realmente pode acontecer. Então, dúvidas eu posso ter. Como o Senhor vai me ajudar? Agora, duvidar é: será que o Senhor realmente me ajuda? E o problema de quando a gente começa a duvidar, quando a gente começa a procurar respostas para essas perguntas naquilo que a gente vê. A gente vê um Pedro que não duvidou a princípio e desceu do barco e começou a andar sobre tudo aquilo que eram as circunstâncias. Ele começou a caminhar sobre o mar.
Mas quando ele procurou respostas sobre as suas dúvidas, como eu estou andando sobre o mar? Ele começou a afundar, porque ele procurou as respostas naquilo que ele via. É importante a gente entender, quando a gente fica procurando respostas em circunstâncias, quando a gente fica procurando respostas naquilo que a gente vê, a gente começa a afundar. É importante entender que ele poderia se questionar como eu estou andando pelo mar. Mas ele não poderia simplesmente duvidar, será que eu ainda consigo andar? A questão é, ele precisava olhar e ouvir a voz de Deus, aquele que o chamou dizendo, desce. Foi por causa dessa palavra que ele desceu. E a gente precisa entender que quando olhamos para as circunstâncias, nós temos medo. E quando temos medo, nós duvidamos. Se a gente for lá em 1 Samuel, capítulo de número 17, a gente vai ver uma passagem que fala sobre Davi e Golias. Uma passagem que a gente conhece muito. E quando Davi chega ali e aquele gigante estava ali afrontando o povo de Deus, é interessante que você vai ler ali em determinado ponto em que se fala do tamanho da lança, do tamanho da armadura, do tamanho do gigante, e tem tudo detalhado, até os centímetros de cada coisa que existia sobre aquele gigante. Então veja que quando Davi chega ali, ele não fica olhando para o tamanho do gigante, ele não fica olhando para o tamanho da lança, para o tamanho do escudo, para o tamanho da espada, como era o tamanho dele de pé, como era o tamanho dele sentado, ele não fica olhando para as circunstâncias. E Davi foi o único que viu uma coisa que ninguém viu ali. Pois todos aqueles que viam as circunstâncias e ficavam se perguntando, olha, será que alguém consegue vencer alguém desse tamanho? Todos eles fugiram. Então a questão é que Davi chegou ali e talvez ele até se perguntou, como que eu vou vencer esse gigante? Mas nunca ele falou assim, será que eu consigo vencê-lo? Então, a primeira coisa que ele viu foi, este gigante não tem promessa de Deus na vida dele. E eu tenho. Eu creio naquilo que eu fui chamado. Ele não foi chamado, então ele não viu as circunstâncias, mas ele ouviu o quê? A voz de quem o chamou. A voz de Deus que o ungiu para ser rei. Então é importante a gente entender que fixar as nossas perguntas naquilo que a gente vê vai fazer com que a gente se sinta com medo, vai fazer com que a gente se sinta pequeno. E, ora, pois, o que são gigantes em nossa vida? Um gigante pode ser um problema, um gigante pode ser uma perda, um gigante pode ser uma separação, o gigante pode ser um trauma, o gigante pode ser algo que falaram de você, o gigante pode ser algo que você pensa sobre você. Mas se a gente quer realmente vencer gigantes, se a gente quer realmente andar sobre as circunstâncias, a gente vai ter que começar a entender quem nós somos. E nós temos alguém que nos chama, desce e vem. Só que quando a gente olha para as circunstâncias, voltando para o texto de Mateus, capítulo de número 14, quando a gente olha para as circunstâncias, a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus está vindo ali e eles não reconhecem Jesus e dizem, é um fantasma. Quando olhamos pelas circunstâncias, muitas vezes não conseguimos enxergar que quem está chegando não é quem vai nos amedrontar, mas é quem vai nos salvar. Quando olhamos somente pelas circunstâncias, nós podemos passar despercebidos que quem está chegando até a gente não é um fantasma, mas é Deus. Agora pensa, quais são os nossos fantasmas? O que falaram de Deus para a gente que faz a gente pensar que ao invés dele ser o nosso Salvador, ele é um fantasma na nossa vida? O que talvez nós tivemos um trauma dentro de uma igreja, dentro de algo que nos fez pensar que Jesus não era mais aquela pessoa que vem nos abraçar ou nos salvar, mas talvez era aquele que venha para nos amedrontar. É importante a gente entender, esse fantasma que aqui apareceu para os discípulos pode ser um fantasma que a gente tem na nossa vida, se a gente não começar a olhar realmente para um Deus que nos chama a caminhar, para um Deus que nos chama a caminhar sobre as circunstâncias.
E mais importante que isso, a gente precisa aprender e imaginar aquela situação. Nós temos Jesus de um lado, dizendo para Pedro, venha. Nós temos Pedro num barco e no meio disso nós temos o mar. O mar é algo que nos separa. O mar é algo que nos separa de chegar até Jesus. E é importante a gente entender, o texto está querendo ensinar para a gente que se Jesus andou sobre as águas, andou sobre as circunstâncias, nós também podemos andar. Nós fomos chamados para andar sobre as circunstâncias, nós fomos chamados para ser como Jesus. Então, quando nós temos a fé para não olhar para tudo o que está acontecendo, nós começamos a caminhar sobre o mar, nós começamos a caminhar sobre as circunstâncias. E não é simplesmente para dizer, olha, isso é um milagre, estamos caminhando sobre o mar. Não, mas é para dizer assim, ó, assim como Cristo é, nós podemos ser. Então parece que há um abismo imenso em como Cristo é e como a gente é. E a gente muitas vezes pensa que nós não podemos ser iguais. Nós não conseguimos, é muito difícil. Não, mas nós precisamos entender e começar a não duvidar mais. Na maioria das vezes a gente não sabe como, mas nós temos que ter a certeza, Ele vai fazer. É o chamado dEle, é a voz dEle, é Ele que nos chama para fazer aquilo. Então nós temos que olhar para a voz, nós temos que olhar por quem está nos chamando e começar a caminhar sobre as circunstâncias. E para a gente finalizar, andar sobre as circunstâncias não significa que não vamos ter problema. A gente, na maioria das vezes, pensa que a fé vem para isentar a gente de problema. E às vezes o que a gente não entende é que a fé vem para que a gente aprenda a lidar com problemas cada vez maiores. Talvez você se assuste com isso, mas eu gostaria de te dar um exemplo. Quando a gente volta lá em 1 Samuel capítulo de número 17, a gente começa a ler a história de Davi, a gente começa a entender que ele começa como pastor de ovelhas e ele enfrenta um leão. E ele tem fé para isso, ele se agarra naquilo, ele vence. E depois a gente vê ele enfrentando um urso. E depois a gente terminou lendo em 1 Samuel capítulo 17, ele enfrentando o Golias, um gigante. E perceba, a cada momento da vida dele, a cada passo que ele dá de fé, a cada passo que ele dá crendo no que Deus falou sobre a vida dele, ele não vai se isentando de problemas. Ele vai cada vez mais vencendo problemas maiores. Então, é importante que a gente entenda, a fé não é para facilitar a nossa vida. A fé não é para a gente não sair ileso. Às vezes a gente pensa e quando fala assim, olha, ele enfrentou o leão. Parece que ele enfrentou o leão e simplesmente chegou, orou, o leão foi embora. Não, não foi isso. Ele agarrou o leão. Ele saiu daquela luta com as roupas rasgadas. Ele saiu daquela luta com as roupas feridas. Ele saiu com o seu corpo machucado. Então a fé não isentou ele de ter que lutar. A fé não isentou ele de ter que passar por provações, por angústias, por aflições e por dor. Então precisamos entender, a fé vem para capacitar a gente para passar por problemas que no começo são menores, mas depois vão aumentando. E é por isso que a gente tem que entender o texto que nós lemos no início. Mesmo que tudo não dê fruto, mesmo que não tenha nada para que venha mantimento, nós ainda assim nos alegraremos em Deus, porque Ele é o Deus da nossa força. E assim como a corça, assim como o cervo, nós iremos andar acima das circunstâncias. Assim como Jesus andou acima das águas, nós, assim como Pedro também aprendeu e andou acima das águas, nós também podemos andar acima das circunstâncias. Mas eu gostaria de deixar para você também algo de muito importante nesse momento. A gente vive um momento onde a gente está tentando se salvar de toda forma. Muitos querendo salvar o corpo para não morrer por causa de um vírus. Muitos querendo salvar o negócio para não morrer por causa da fome. Só que mais importante do que tudo isso, tudo que a gente está falando aqui, é sobre coisas, é sobre a gente ver, mas o que é mais importante é o que a gente não vê. Não adianta nada salvarmos o corpo, não adianta nada salvarmos o negócio e não morrermos de fome,
se não salvarmos a nossa alma. E a única salvação que tem para a alma é a salvação que há em Cristo Jesus. Assim como nós temos aqui um Jesus andando sobre as águas e um Pedro aqui diante de um mar que o separava. O convite hoje para você, existe um Jesus dizendo que te aceita. Existe um Jesus dizendo, desça do barco, ande sobre as circunstâncias, enfrente seus fantasmas, enfrente seus gigantes, pois eu tenho salvação para a sua alma, pois eu tenho paz para a sua vida, porque a gente não vai viver mais somente por aquilo que a gente vê, mas a gente vai viver das coisas que a gente não vê. A gente vai ter paz na nossa alma, a gente vai ter paz no nosso espírito. Nós não vamos viver somente pela vista, mas nós vamos viver por fé. E é isso que precisamos entender. Somos um povo chamado para viver além das circunstâncias, para olhar para as coisas que ninguém vê. E somos um povo chamado, porque fomos salvos e estamos aqui para levar a salvação que há em Cristo Jesus. Então receba essa palavra, não temas. Receba essa palavra, enfrente. Receba essa palavra. Nós não somos menores do que as circunstâncias. Então que nós possamos pegar tudo aquilo que nos faz ter medo, tudo aquilo que muitas vezes nós olhamos e entendemos que não iríamos vencer, tudo aquilo que nós olhamos e talvez duvidamos, que nós possamos ter fé para pegar tudo aquilo que nós tememos, para que nos dê força, para que nós entendamos que o Senhor é nossa força e que nós possamos vencer. Essa é a palavra de Deus para você. Talvez essa é a sua chance. Então cante. Fazer a tua vontade, Pai. Aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a
Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida. Jesus. Eu gostaria que agora nós pudéssemos orar e que nós possamos pedir a Deus que tudo aquilo que a gente teme seja algo que possa nos dar força para vencer, que não seja como um fantasma, mas seja como a salvação chegando para a nossa alma. Isso vai nos dar paz para enfrentar tudo que temos que enfrentar, andando acima das circunstâncias. Oremos a Deus. Pai, nós te agradecemos pela mensagem que ouvimos, te agradecemos, ó Pai, porque aqui louvamos o teu nome, te engrandecemos, cantamos, nos alegramos. Somos gratos a ti, ó Pai, porque sabemos que quando tudo falhar, porque sabemos que quando não houver mantimento, porque sabemos que quando não houver mais recurso, tu ainda será o nosso Deus da salvação e o Deus que é a nossa força. Que nós possamos andar por fé e não por vista. Que nós possamos não nos atentar simplesmente ao que a gente vê e que é momentâneo, mas que nós possamos viver aquilo que ninguém vê, mas que é eterno. Que possamos vencer nossos fantasmas, que possamos vencer nossos gigantes e que possamos chegar até a Ti, ó Pai, que Tu és o Deus que nos convida, Tu és o Deus que nos busca, que possamos encontrar em Ti, ó Pai, a salvação das nossas almas, aquilo que realmente vai nos trazer paz, aquilo que realmente vai nos fazer andar sobre as águas, que vai nos fazer andar sobre as circunstâncias. Nós oramos, ó Pai, pelo nosso país, nós oramos, ó Pai, pela nossa nação, mas também oramos pelo mundo. Oramos por tudo que vem passando aqui, por todas as pessoas que estão aflitas, por todas as pessoas que estão doentes, por todas as pessoas que estão nos hospitais. Nós oramos para que a sua vontade, a sua paz e a cura chegue até eles. Nós oramos para que haja esperança. Nós oramos para que haja, Pai, algo além de tudo aquilo que a gente está vendo. Nós oramos para que nós possamos olhar para Ti, ouvir a Tua voz e saber que nós iremos passar. Nós oramos para que nós possamos não duvidar. Nós podemos ter questionamentos e perguntas e pensar como nós sairemos dessa situação. Mas uma coisa nós temos certeza, que Tu és o Deus que estará conosco, nos levando de um lado para outro e nos tirando de um momento de trevas para um momento de luz, para um momento de paz. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa vivência a cada dia, Te buscando cada vez mais, tendo paz e levando paz a todos que precisam. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Que a graça do Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e possamos dizer juntos mais uma vez, amém. Deus te abençoe, Deus tem vida para você.